Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Eu estou aqui hoje depois de alguns dias, para contar um testemunho, uma alegria, uma bênção que me aconteceu no dia de hoje. Era um sonho que eu tinha, eu ainda não sabia como ele ia acontecer, mas ele aconteceu hoje inesperadamente, como todas as coisas lindas que Deus faz na vida da gente, quando Ele nos presenteia, quando Ele cuida de nós nos detalhes. Eu estive ausente alguns dias, envolvida com os meus trabalhos. Esse segundo semestre promete muitas coisas e eu me retirei uns dias para poder reorganizar a vida, para poder pensar melhor, para poder organizar o que virá, planejar o que virá. E hoje eu estava voltando de uma outra cidade, eu estava em Campinas e resolvi parar antes de continuar o meu trajeto, que eu havia conseguido uma carona para minha cidade, eu moro em Ribeirão Preto, e eu entrei num restaurante dentro do aeroporto de Viracopos e pedi um prato rápido, porque a minha carona, eu estava ali perto da minha carona chegar, né? E num momento a minha bateria estava pouca do celular e eu fiquei procurando uma tomada e só tinha uma tomada do lado oposto de onde eu estava. E eu fui ali ligar o meu carregador e fiquei virada de frente, não para a porta, de costas para a porta, de frente para a parede. E tinha terminado de comer já e eu pedi uma sobremesa, que também não é hábito. Eu tenho me policiado muito para evitar sobremesas por conta do desapego dos pesos. E aí nisso que o meu pedido é feito, eu vejo uma senhora de cabelos cacheadinhos passando do meu lado. E eu reconheci pelo cabelo. E eu fiquei estática, eu falei: Jesus, será? Será mesmo, né? Quando ela se sentou de frente para mim, ela percebeu a minha surpresa, porque eu fiquei olhando para ela tão fixamente. E era a pastora Tânia Teresa. E em seguida veio o pastor Otto e uma outra moça que eu fiquei tão emocionada com a presença deles ali, que eu esqueci de perguntar o nome da moça e eu espero que ela me perdoe por isso. Eu fiquei tão sem reação, tão sem palavras, porque foi uma coisa tão de repente, porque quando a gente vai aos cursos, aos seminários, às conferências, às palestras, às pregações, a gente já vai com o intuito de encontrar as pessoas que a gente acompanha e que levam a gente para Jesus cada vez mais. E eu conheci a pastora Tânia Teresa através de uma outra amiga que é de Uberlândia e que falou dela para mim. E durante muito tempo, nessas minhas indas e vindas pelas estradas, eu coloco as pregações da pastora Tânia para escutar no trajeto. E ela já me auxiliou em tantas coisas, já me respondeu tantas perguntas através da palavra, já me apresentou Jesus de tantas formas, já me fez compreender o cuidado dele com a gente de tanto jeito. E eu ali de frente para ela, nessa fração de segundo, assim, eu olhei para ela e eu falei para ela: eu não acredito. E ela olhou para mim, ela falou assim: acredite.
Aí eu, ao mesmo tempo, eu queria ir até lá, mas eu não queria invadir, porque visivelmente ela estava cansada, ela estava é, também em trajeto, retornando de alguma viagem. E, e aí eu fiquei olhando, continuei olhando para ela e eu não sabia se eu continuava olhando, se eu chorava, se era verdade. De repente vejo o pastor Otto passar e ele se sentou do lado dela, uma graça, um neném assim, como ela disse, dois velhinhos nenéns assim. E aí eu olhei para ela e falei: posso? Aí ela: pode. Eu me levantei até lá e por um instante eu peguei o celular assim, e na hora veio no meu coração: não, não leva, só vai lá, né? Aí eu falei para ela, ainda falei assim: não, eu não vou tirar foto, eu só quero curtir esse momento. E eu fui até ela e ela se levantou, ela me deu um abraço, que há muito tempo eu não recebia um abraço daquele jeito. Eu só recebo esses abraços da minha mãe. E Jesus me abraçou no abraço da pastora Tânia Teresa. E ela, tão, tão sublime, tão carinhosa, tão acolhedora, olhou nos meus olhos e falou assim para mim: Jesus tem propósitos. E eu falei umas coisas para ela que eu já nem lembro mais o que eu disse, mas ela falou isso para mim. E eu voltei para o meu lugar, eu continuei a comer o que eu tinha pedido, porque o pedido chegou. E ela fez o pedido dela, começou a comer, e eu não acreditava no que eu estava vivendo, assim, de olhar para ela ali, aquela pessoa tão poderosa, de palavras tão firmes, de uma sabedoria imensa, de propriedade naquilo que fala todas as vezes que prega a palavra, auxiliando tanta gente, curando tantas pessoas em nome de Jesus. E eu fiquei pensando: Jesus, o que você quer de mim, né? E eu, esses dias todos que eu fiquei afastada e me preparando para as coisas que virão, eu fiquei fazendo essa pergunta. E aí, quando eu acabei, a minha carona avisou que estava chegando, eu me levantei, fui lá me despedir dela, agradeci mais uma vez. Ela, antes disso, me perguntou de onde eu era. A gente trocou umas palavras assim, rápidas, porque eu também não queria incomodar. E aí ela falou assim para mim que era para eu assistir a pregação não, a live que ela postou ontem a respeito dos diamantes. Eu vou até deixar aqui o link da live dela. E eu entendi que todas as vezes que a gente está se desgarrando de alguma maneira do caminho, e não que eu esteja, mas esses dias que eu fiquei fora, de descansando e envolvida com outras coisas, eu vivi Jesus muito pouco na minha intimidade. Falei dele para outras pessoas e às vezes a gente insiste tanto para que as pessoas vejam o Jesus que a gente vê, mas Jesus para cada um de nós é um. E o fato de ter encontrado com ela hoje foi um resgate. E ela carinhosamente chama quem acompanha o trabalho dela de ovelhinhas. Então, ele veio de encontro me resgatar. Não estava no precipício, eu não estava no abismo, eu não estava perdida,
mas ele fez isso para me lembrar quem eu sou. E aí, nesse intervalo, eu manifestei para algumas pessoas assim que eu tinha encontrado com ela. E para quem não segue o caminho de Deus, para quem não tem ainda essa intimidade com Jesus, para quem ainda não assumiu essa filiação do céu, é muito difícil você expressar o quanto esses servos, esses pastores, essas pessoas que gastam a vida pregando o evangelho são importantes para a gente nessa jornada. E aí eu entendi, porque agora, há poucos minutos, Jesus falou comigo: filha, não se desgasta tentando falar de mim da maneira como você enxerga. No momento certo, eu me apresento para essas pessoas através de você, mas com a percepção dos olhos deles. E eu entendi que a gente não deve em nenhum momento deixar de falar de Jesus para as pessoas, mas o coração delas precisa estar aberto para receber esse amor, para se perceber um diamante valioso no garimpo de Deus. E todos nós somos. O nosso valor para Ele é imensurável. Tudo aquilo que Ele fez na cruz por nós é um preço muito alto, muito maior do que qualquer diamante, que qualquer bem, que qualquer coisa que a gente colecione. Mas Ele faz isso com a gente, Ele proporciona esses momentos para nós, para nos reconhecer valorosos, como filhos preciosos, como herdeiros do reino, como pessoas que têm tudo para que o reino dele avance, para que a nossa palavra, em nome dele, atinja o maior número de pessoas possível. E eu quero dizer aqui para a pastora Tânia Teresa, se ela por acaso vir esse vídeo, que hoje, na minha vida cristã, é um dos dias mais felizes que eu vivi. E não porque de nenhuma maneira eu quero que isso seja interpretado como uma idolatria. Eu não sou fã da pastora Tânia Teresa. Eu sigo a pastora Tânia Teresa por conta da verdade que ela professa em nome de Jesus. E eu vejo tanta dedicação, tanta abnegação, tanta renúncia para que isso seja feito. E eu falei isso para ela hoje. Eu espero que, se Deus me der a graça de chegar nessa idade de maior experiência que ela tem, que o pastor Otto tem, e se eu puder levar um pedacinho, uma palavra para alguém que faça o efeito que a palavra que ela prega faz na minha vida, ser cristã para mim já valeu a pena. Pastora Tânia, que Jesus abençoe a sua vida imensamente, ainda mais. E que outras pessoas, outras ovelhinhas suas tenham o privilégio que eu tive hoje. E eu não tive coragem de registrar, porque eu quis viver o momento. E às vezes é isso que nos falta, viver o momento, porque viver Jesus é uma experiência, não é um post, uma foto. E eu só tô contando isso aqui porque o meu coração tá transbordando
de alegria, de amor, de verdade e de gratidão por ser essa filha tão amada, tão escolhida, separada por Deus, que eu reconheci ser hoje. Um grande beijo para vocês aqui no nosso Jardim da Promessa. Tchau, tchau.